Olá pessoal, então vamos lá, continuando aqui no nosso curso, né? Então agora aqui para a parte 2 de processos psicométricos, tá? Então vamos agora falar aqui um pouquinho de processos combinados, tá? Então vamos lá. Em alguns projetos de climatização, ao invés da utilização de um único processo psicométrico, podem ser usados mais de um processo para atingir a necessidade do ambiente. Aquilo que já havia comentado já, né, na primeira aula, né? Então nós temos os processos básicos e a partir dos processos básicos eu posso combinar, né, esses processos para atingir lá o meu objetivo de climatização, ok? Então é isso que a gente vai ver, né? A gente vai ver alguns processos aqui, né, para analisar alguns processos para ver como é que isso daí funciona, tá, ok? Ainda, né, em projetos de grande porte, é interessante a reutilização de parte do ar insuflado no ambiente para realizar um pré-tratamento do ar externo a ser condicionado, antes de ser insuflado no local a ser climatizado. Isso aqui, tá, é bastante interessante. O que que acontece? Vamos supor, tá, que o meu ar externo, né, ele está lá uma temperatura, né, de bulbo seco, por exemplo, né, de 35 graus Celsius, ok? E uma umidade relativa, por exemplo, né, tá, uma umidade relativa de 65%, ok? Mas vamos supor que o meu ambiente, né, ele precisa ser climatizado, né, ele precisa ser climatizado numa temperatura, né, então eu preciso manter a temperatura do meu ambiente em 24 graus Celsius, ok? E uma umidade relativa de, por exemplo, 50%, tá? Para que isso aqui aconteça, então eu vou ter que tratar esse ar, né? Então esse aqui é o meu ar externo, ok? E esse aqui é o meu ar interno, tá bom? Tá? Para isso acontecer, eu vou ter que tratar esse ar aqui, esse ar externo, e deixar ele numa temperatura menor do que a temperatura que eu quero manter a sala. Por quê? Porque eu quero insuflar esse ar no ambiente, esse ar vai ter que trocar calor com, né, o ar do ambiente para que eu consiga, então, através depois de fenômenos de transferência de calor, né, rejeitar o ar do ambiente, né, rejeitar o calor do ambiente, o calor por conta das pessoas, equipamentos, enfim, tudo que tiver dentro do ambiente, para que então o ambiente se mantenha nessa temperatura. Então, normalmente, tá? A gente vai falar isso daí daqui a pouco. Normalmente a gente vai insuflar esse ar dentro do ambiente por volta de 10 graus a menos do que a temperatura que eu quero manter o ambiente, tá? É, então eu vou insuflar o ar, por exemplo, né, numa temperatura de bulbo seco de 14 graus. Olha o delta que eu tenho aqui, é de 35 para 14. É muita coisa, né? Tá? E aí a umidade relativa aqui também vai estar um pouquinho diferente também. Aí, enfim, né, um valor aí qualquer aí, tá, mas, por exemplo, próximo aí de 90%, vai uma umidade relativa próximo de 90%, tá? Porque depois vai para o ambiente, tem as trocas, né? Tem, né, as trocas de calor e, né, uma parcela, o ar está mais seco num local, o ar está mais úmido no outro, eles vão se misturar e vai ter uma nova, né? Uma nova condição de umidade relativa e, portanto, de umidade absoluta e também temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, enfim. Mas olha lá, vou ter que pegar esse era 35, passar ele para 14, para depois insuflar ele na sala para tentar manter a sala nessa condição aqui. Esse delta de 35 para 14 é muita coisa para a máquina, né? Você imagina que todo esse ar aqui nessa temperatura vai passar por uma serpentina para rejeitar calor e chegar até 14. Se a gente lembrar lá que o calor, né, total, certo? O calor total a ser rejeitado lá pela serpentina
é igual a vazão máxima, né, do ar vezes a diferença de entalpia. E se a gente lembrar que essa entalpia aqui, ó, é calor específico, pressão constante, vezes diferença de temperatura, tá? Se a gente for pensar isso aqui, pensando, né, na entalpia, aí, pensando só no calor sensível, é muita coisa, né? Tá? Vai ser um valor bastante alto aí, né? Então eu preciso de bastante energia, né? Isso custa dinheiro, né? Então qual que é a ideia? A ideia é a gente então fazer com que esse ar externo, antes de passar pela serpentina, que ele já tem um pré-tratamento. Mas como é que a gente vai fazer esse tratamento? Através de um processo psicométrico que chama mistura, tá? Mistura de massas, aí, né? Mistura dos gases, né? Ou seja, mistura das parcelas de ar. Como é que a gente vai fazer isso? Então, né, eu vou mostrar aqui, através de um desenho, e aí, né, vamos ver aqui como é que vai funcionar isso, e a gente vai perceber isso aqui nos exemplos que a gente vai ver aqui de processos combinados, tá? Nos próximos slides. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar o seguinte, e é assim que, né, é feito aí na prática. Vamos supor aqui, né, eu tenho um ambiente a ser climatizado, tá? Então esse aqui é meu ambiente a ser climatizado. Vou chamar isso aqui de sala, tá? Vou colocar aqui uma letra S para sala, ok? Então aqui, ó, eu tenho o meu ar externo. Esse ar externo, só um minutinho, vou voltar aqui um pouquinho. Opa. Eu tenho o meu ar externo. Esse meu ar externo, ele está vindo aqui com uma grande quantidade de calor sensível e calor latente, né? Tá? Então, tá aqui, né? Então, uma temperatura elevada, lá tá aqui meu ar externo vindo nessa direção. Aqui é minha máquina, tá? Então eu vou colocar aqui uma serpentina de resfriamento e desumidificação, tá? Isso aqui é a simbologia de uma serpentina de resfriamento e desumidificação, tá? Aqui está um SRD, tá? Então quando você lê SRD, serpentina de resfriamento e desumidificação. E aí o que eu vou fazer aqui, né? Antes de passar pela máquina, eu vou misturar essa parcela de ar, estou, né, succionando do ar, do ar externo aqui, né, do ambiente externo, eu vou fazer com que ele se misture com uma parcela de ar. Da onde vai vir essa parcela de ar? Do próprio ambiente. Do próprio ambiente climatizado. O ambiente climático que foi, né, que está sendo climatizado aí, né, que está sendo mantido climatizado, ele está numa temperatura que é a temperatura que, né, eu coloquei como objetivo de projeto, certo? Então ela está lá a 25, 24 graus Celsius, né? Tá? E 50% de umidade relativa. Mas o que está interessando para mim aqui é a temperatura de bulbo seco. Então tá, por exemplo, a 24, 25 graus Celsius. O meu ar externo está lá a 35. Então eu tenho uma massa, né? Eu tenho uma massa, né? Ou uma vazão máxima desse ar externo, né? Vindo nessa direção. E daqui do ambiente eu vou retornar uma parcela de ar a uma certa temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura S, tá? Que é a temperatura da sala ou a temperatura do retorno, porque às vezes há um incremento de temperatura aqui no retorno, né? Que tem uma certa massa de ar, tá? E aí eu combino essas duas massas de ar com temperaturas diferentes antes da entrada na serpentina, ok? Então aqui nessa posição eu tenho uma mistura dessas parcelas, tá? Então uma mistura da temperatura, né, da massa de ar externo que tem uma certa temperatura com a massa de retorno que tem uma certa temperatura. Quando eu faço essa mistura de, né, parcelas de ar,
eu vou obter uma nova temperatura, que a gente vai chamar de temperatura de mistura. E daqui a pouco a gente vai ver como é que calcula isso, que é menor do que a temperatura do ar externo. Ou seja, eu já fiz um pré-tratamento desse ar, tá? Nessa mistura aqui eu já fiz um pré-tratamento. E aí, ao invés de eu tratar um ar a 35 graus Celsius, por exemplo, eu vou tratar um ar, por exemplo, a 27, 26 graus Celsius, tá? E aí, né, isso é bem menor, tá? Por exemplo, se o meu objetivo é que o ar saia a 14 graus para ser insuflado na sala, eu vou ter menos energia, né? Vou precisar de menos energia para fazer essa, né, essa rejeição de calor. De 35, por exemplo, de 30 para 14, ou então de 25 para 14. Olha, uma diferença de, né, de temperatura aí bastante grande. Bom, passou pela serpentina de resfriamento e desumidificação, eu posso ou não ter uma outra serpentina aqui, que é uma serpentina de aquecimento ou de reaquecimento. Por exemplo, se meu projeto pode ser para verão, verão e inverno. Então, no inverno eu quero só aquecer. Ou às vezes a condição da sala é tal que eu vou precisar reaquecer, fazer um processo de resfriamento, desumidificação e depois um aquecimento, tá? Sensível. Ainda posso ter também um umidificador. Por quê? Porque eu posso deixar essa minha serpentina de resfriamento e desumidificação desligada e estou só, né, por exemplo, no inverno, estou só aquecendo e depois eu tenho, né, uma umidificação, ok? Tá aqui. E aí, depois tem o meu ventilador que vai insuflar esse ar para dentro do ambiente, ok? Tá? Então, isso é bastante interessante, né? Fazer esse pré-tratamento, tá? Esse pré-tratamento é bastante interessante para a gente, ok? Então vamos lá ver como é que funciona isso nos processos. Vamos lá. Ok, então vamos lá. Então, esse aqui é o processo, né? São dois processos aqui para regime de inverno, tá? Onde eu tenho aquecimento com umidificação. Aquilo que a gente viu lá na aula 1, né, de processos psicométricos, né, a gente falou um pouco lá sobre, né, como é que eu faço aí, né, o aquecimento com umidificação. Então eu tenho dois casos aqui. Esse primeiro caso, então o que que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui meu equipamento, meu ambiente climatizado está por aqui, né? Por exemplo, né? Ele recebe uma parcela desse ar, né? Na verdade, ele recebe o ar inteiro, né? O ar tratado aqui, e uma parcela desse ar aí vai retornar por aqui, tá ok? Tá, o restante eu já mando, né, para fora. Legal. Então, ó, como é que vai funcionar isso? Aqui é meu ar externo, né? Então, eu tenho meu ar externo nessa posição. Meu ar externo está sendo representado nessa posição aqui. Isso aqui é minha carta psicométrica. Meu ar externo está aqui, que é essa, né, essa parcela que está aparecendo aqui para a gente. E o meu ambiente, né, a minha sala aqui, né, meu ambiente, é essa posição aqui, ok? Então, olha lá, eu tratei o ar, insuflei esse ar dentro do ambiente, esse ar foi insuflado dentro do ambiente, mantendo as condições do ambiente da forma que, né, foi projetado. Então, 25 com 50%, 24 com 45%, 50%, 22, enfim, a temperatura e a umidade que foi, né, especificada de projeto. Legal. E aí aqui é a minha máquina, né? Então esse aqui é um filtro, tá? Um filtro não vai ocorrer nenhuma mudança psicométrica, né? É somente uma filtragem. E aqui é uma serpentina de aquecimento ou um banco de resistências. Bom, antes de eu enviar esse ar muito frio, que aqui no caso, né, eu estou aquecendo, então o ar está muito frio, para eu aquecer esse ar até a temperatura que eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pré-tratamento nesse local aqui. Ó. Então aqui eu vou fazer um pré-tratamento, tá? Misturando a massa de ar externo com uma parcela, né, do ar de retorno, né? Tá? Ou uma quantidade aqui do ar da sala, né? Uma parcela do ar que foi, né, tratado e foi insuflado dentro da sala, tá ok? Então esta linha aqui, né, esta linha, ela representa a junção destas duas massas, tá?
representa a junção dessas duas massas. Então, eu tenho uma quantidade do ar que vem da sala e uma quantidade do ar que vem do ambiente externo. Tá? Então, a soma dessas duas parcelas aqui, né, a soma dessas duas massas, vai me dar, né, a massa total que eu preciso insuflar dentro do ambiente. Quando eu misturo essas duas parcelas, eu vou ter uma nova condição de ar, que é o que está aqui, que é a minha temperatura de mistura. Ok? Tá? Então, a partir desse momento, o ar que tinha, né, uma característica do ambiente externo, temperatura muito fria, por exemplo, né, tá? E uma umidade também, né, diferente, tá? Uma umidade absoluta diferente. Se você observar aqui o ponto E, né, ele está aqui, ó, e o ponto M já subiu um pouquinho. Então, eu adicionei umidade só por fazer, né, a mistura de massas, tá? Agora esse ar vai ser enviado para o meu aquecedor, tá? E aí ele passa pelo meu aquecedor e ele é aquecido. Lembra? Aqui é só aquecimento sensível. Então olha lá, vai ser aquecido. Então esta linha aqui, ó, ela está representando esse aquecimento sensível. Nota que aqui não tem mudança de umidade absoluta. Então ele vem chegando até agora esse ponto e linha, né? Então ele foi aquecido. Só que eu quero o quê? Eu quero que eu tenha um aumento de umidade, ok? Tá? Então, esse aumento de umidade é feito, né, por conta desse, né, equipamento aqui, tá? Então é um umidificador. Então o ar agora, ao passar por esse, né, trecho, né, ele, ele tem uma umidade absoluta que está nessa posição aqui, né? Vou chamar aqui de posição ômega e linha, né? Porque a gente está falando do ponto e linha, né? Okay? E ele vai passar agora por esse umidificador. Tá? Quando ele passa por esse umidificador, como olha lá, ó, a umidade relativa está baixa, né? Aqui a umidade relativa é de 100%, né? Então ele tem capacidade para absorver umidade. O que ele vai fazer? Ele vai absorver a umidade, tá ok? Só que neste caso, ele vai absorver a umidade sem alterar o quê? Temperatura. Tá ok? Ó, minha temperatura de bulbo seco é a mesma. Então, ele aumenta, né, o teor de umidade, então ele vai aumentar a umidade absoluta, tá? Ele vem agora aqui, ó, muda a umidade absoluta, que é esse ponto aqui agora, eu chamo aqui de ômega I, tá? Que é este ponto aqui, ó, certo? Então ele mudou e aí, portanto, ele também mudou a quantidade de, né, a umidade relativa dele, então aumentou a umidade relativa dele. E aí agora daqui o meu ventilador vai insuflar esse ar para o ambiente, que tem que ser mantido a uma temperatura X lá de projeto. Então esta linha agora aqui, ó, ela indica para a gente que eu estou insuflando esse ar no ambiente. Ok? Tá? Então, esse é um processo combinado. Olha, eu tinha um processo de aquecimento simples, depois um processo de umidificação e insufla esse ar no ambiente. Ok? Então, esse é um processo bastante interessante para a gente, né? No caso de, né, problemas, né, de projetos de baixa umidade relativa, né, e baixa temperatura. Legal? Bom, vamos aqui para o de baixo, né? O de baixo aqui também, né? Ó, então, só antes, né? Aqui, ó, aquecimento sensível seguido de umidificação com vapor. Agora a gente vai fazer o de baixo aqui. Vamos ver o que acontece nesse de baixo. Legal, então vamos lá. Então aqui, ó, de novo, tá? Eu tenho meu ambiente. Estou insuflando o ar para dentro do ambiente, tá? E uma parcela desse ar que foi, né, insuflado para dentro do ambiente vai retornar aqui para a máquina. Então, de novo, ó, tem uma parcela de ar externo. Quem é esse ar externo? Está aqui, ó, essa posição, tá? E tem uma parcela do ar que
está retornando, né, da sala. Então ele já foi, né, insuflado na sala, já foi, né, já ocorreu a transferência de calor, né, ele já manteve a sala, né, na condição que foi projetada. Eu estou pegando, né, uma parcela desse ar, então que está lá, por exemplo, a 22 graus Celsius, né, e vou retornar aqui para esse espaço aqui, né, uma caixa de mistura, tá? Então, olha lá, essa parcela de ar vem para esta direção, está caminhando lá para minha caixa de mistura, e o ar externo também está sendo insuflado aí para dentro, aqui, né, para dentro da minha máquina, aqui nessa caixa de mistura. Então, esta é a parcela de ar externo e esta é a parcela do ar de retorno, né? Quando eu misturo essas duas parcelas, tá? Quando eu misturo essas duas parcelas, eu tenho então, né, o, uma nova condição de temperatura, que a gente vai chamar de temperatura de mistura, certo? Que é essa posição aqui, temperatura de mistura. Nota que essa temperatura de mistura agora tem uma nova, né, um novo bulbo seco, um novo bulbo úmido, um novo ponto de orvalho, uma nova umidade absoluta, uma nova umidade relativa, né, mudou aqui a posição na umidade relativa, uma nova entalpia também, né, e uma nova, né, um novo volume específico. Então, né, ele tem todas as condições, todas as propriedades dele aí. Ok, aqui ó, eu vou de novo agora pegar essa, né, essa massa de ar agora tratada, né, que está ou pré-tratada, vamos dizer assim, e vou passar pelo meu aquecedor, né, então meu aquecimento sensível. Então aqui eu venho, né, isso aqui, né, essa reta horizontal mostra que eu estou passando pela máquina, saindo da posição M e indo até a posição I'. Tá aqui, tá? Então agora eu tenho essa nova condição. De novo, aqui só aquecimento sensível, né? Somente aquecimento sensível. Legal, chegou aqui, né, nessa posição, vou passar por um umidificador, tá? Neste umidificador aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho agora, né, uma nova condição, né? O que vai acontecer aqui quando ele passa por esse umidificador? Esse umidificador aqui, ele vai funcionar igual aquele resfriamento evaporativo, tá? Por quê? Porque, nota, eu estava caminhando do ponto M para o ponto I, eu estou indo na direção da esquerda para a direita. Então, o que está acontecendo? Está aumentando a minha temperatura de bulbo seco. Agora, quando eu passar por esse equipamento aqui, por esse umidificador, olha lá, ó, eu tenho um ponto I', que tem uma temperatura de bulbo seco I', e agora, ó, meu ponto I, ele tem uma temperatura menor do que a de bulbo seco I'. Então eu tenho uma nova temperatura de bulbo seco, que eu vou chamar de temperatura de bulbo seco I. Só que eu estou caminhando da direita para a esquerda, então reduziu a temperatura. Tá ok? E o que aconteceu com a umidade? Aumentou. Tá? A umidade aumentou, olha lá, a umidade absoluta aumentou, portanto, a umidade relativa também mudou, tá? E aí, esse processo é similar, né, àquele que a gente viu, né, então, um resfriamento evaporativo, por quê? Porque ele mantém, né, a entalpia constante, né, e ele vai procurar, né, na- no limite, chegar na temperatura de bulbo úmido, tá ok? Então, olha lá, ele passa por esse umidificador de forma então que eu adiciono umidade, tá? Reduzindo a temperatura, reduzindo um pouco a temperatura, até chegar no meu ponto I, que é a condição de projeto. Então tá aqui, né? Estou caminhando nessa direção agora. Opa, deixa eu fazer isso aqui de novo, aqui, né? Ficou um pouco estranho aqui. Vamos lá. Então, aí, ó, estou saindo do ponto I' e vou chegar lá no ponto I. Ok? Então, estou aqui. Legal. Chegou lá no meu ponto I. Quem é meu ponto I? Na saída, né, do meu umidificador. E aí agora o ventilador, né, este ventilador aqui, vai insuflar esse ar para dentro do ambiente. Ok? Então,
são formas que eu tenho para, né, manter um ambiente que é seco e frio, né? Tá? Então, o ambiente está aqui seco e frio para eu mudar as condições dele e ter um ambiente mais agradável, tá? Ou atendendo às condições de projeto. Legal. Bom, aqui eu tenho dois exemplos agora de regime de verão, tá? Então, resfriamento com desumidificação e resfriamento com desumidificação e reaquecimento. Então, vamos ver aqui o primeiro, tá? O primeiro é o mais simples e o mais comum, né? Então, de novo, tem o meu ambiente aqui a ser climatizado, ele está aqui, né? Na minha sala, né? Insuflo o ar para dentro dessa sala. Uma parte desse ar que foi insuflado para dentro da sala vai retornar aqui para a minha máquina, tá? E depois, né, do pré-tratamento ele volta, né, para o ambiente. Então, olha lá. Aqui meu ar externo. Agora, meu ar externo está uma temperatura bem elevada, né? Tá? Está uma temperatura maior, né, do que, né, o que eu preciso para a sala. Então, por isso que é um projeto de resfriamento. Aqui é o meu ar do ambiente. Meu ar do ambiente, né, meu ar da sala, né, o ambiente que foi tratado, é esse daqui, ponto S, ok? E aí agora, olha lá, que eu vou ter então? Uma parcela, né, uma parcela do ar total a ser insuflado na sala é do ar externo, e uma parcela do ar a ser insuflado na sala é ar de retorno. Então eu vou pegar aqui, ó, essa reta aqui, ó, esta reta, ela está indicando para a gente que uma parte do ar é ar da própria sala, e uma parte do ar é o ar externo, né, o ar novo, né, o ar renovado, ok? Quando eu junto essas duas parcelas, eu tenho uma nova temperatura, que é esse ponto M aqui. Né? Este ponto M aqui, que de novo, né, numa caixa de mistura, minha temperatura de mistura filtrou para tirar, né, ó, o que for impureza aí que aí vai depender do grau de pureza que eu quero. E aí agora eu vou passar numa serpentina de resfriamento e desumidificação. Quando eu passo pela serpentina de resfriamento e desumidificação, olha o que acontece. Essa reta aqui está indicando para a gente o seguinte, ó, que além do meu ar ser resfriado, porque eu estou saindo do ponto S e indo para o ponto I, né? Então eu estou diminuindo a temperatura, né? Então eu estou indo da direita para a esquerda, o S é maior que I, então portanto um resfriamento. Além disso, a minha umidade absoluta no ponto M é maior do que a minha umidade absoluta lá no ponto I. Portanto, eu estou reduzindo a umidade absoluta. Então, é um projeto, né, um processo de resfriamento com desumidificação. Ok? Ele está resfriando e desumidificando até chegar na posição I. Quando chegar na posição I, que por exemplo pode ser 14 graus, aí o meu ventilador insufla esse ar para dentro do ambiente. Ok? Tá? Insufla esse ar para dentro do ambiente e aí começa tudo de novo. Tá? Então esse aqui é um projeto, né, de resfriamento com desumidificação. Tá? Então essa é né, uma condição bastante importante de projeto para a gente. Né? Normalmente aí, né, grande parte dos projetos eles são dessa forma aí, né, com essa característica, ok? Né, somente resfriamento e desumidificação. Legal. E aí aqui embaixo, né, a gente tem a mesma coisa. Eu tenho uma serpentina de resfriamento e desumidificação, mas eu também tenho um aquecedor. Vamos ver. Onde que eu vou usar isso aqui? Isso aqui é o seguinte, quando eu tenho um projeto que tem alto calor latente, tá? Nesses projetos de alto calor latente, eu não consigo simplesmente resfriar o ar e chegar ao ar na condição para insuflar dentro da sala de novo, tá? Para insuflar para o local onde tem que ser climatizado. Então, nesses casos, o que eu faço? Eu preciso fazer um reaquecimento para chegar na condição de projeto, tá? A gente vai tratar isso daí daqui a pouquinho, a gente fala de fator de calor sensível, tá? Então vamos lá. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho de novo meu ar externo, tenho de novo meu ar do ambiente, né? Tá? Ok? O ambiente foi tratado, né? Então uma parcela do ar vem do ar externo, uma parcela do ar vem do retorno, tá?
Então vem do retorno aqui, uma parcela do ar é retorno, uma parcela do ar é ar externo, tá? Bom, junto, né, eu vou unir essas massas de ar aqui, né, aqui estão as massas de ar, o ar externo e o meu ar do retorno, formando então uma nova condição, tá? Então essa massa total agora tem uma nova condição de temperatura, e, portanto, de todas as outras condições, né, de temperatura de bulbo úmido, umidade relativa, absoluta, enfim, todas as outras condições. Esse ar vai passar pela serpentina de resfriamento e desumidificação, então ele passa pela serpentina, olha lá, resfria e desumidifica, tá aqui, até chegar no ponto I'. Mas esse ponto I' está longe ainda da condição para eu poder insuflar esse ar no ambiente e conseguir que o ambiente seja mantido dentro das condições de projeto. Então agora eu vou passar ele num reaquecedor. Aquecimento, ó, aquecimento sensível. Tá aqui, ó, isso aqui é o meu aquecimento sensível até a posição, né, até a condição I, que é o quê? Que é a condição que eu preciso insuflar o ar no ambiente. Chegou na condição I, né, que é essa posição aqui, ó, tá? Aí eu pego e insuflo esse ar pelo ambiente, para o ambiente, né, através do ventilador. E essa, né, esta reta aqui. Tá, ok? Então esse aqui é meu resfriamento com desumidificação e reaquecimento. Tá? Então eu resfrio e desumidifico e depois reaqueço até uma certa condição para insuflar dentro do ambiente. Tá bom? Daqui tem algumas coisas que a gente precisa dar uma olhada, né? Primeiro delas, né, é falar aí da temperatura de mistura. Como é que eu calculo essa temperatura de mistura? Então eu posso calcular de algumas formas, né? Então a temperatura de mistura, ela pode ser calculada através das porcentagens de ar externo e ar do retorno, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, ó, 10% do ar total insuflado é ar externo e 90% é retorno. Então seria 0,10, né, 10% do ar externo vezes a temperatura de bulbo seco do ar externo, mais, tá, 90%, 0,90, que é 90% do retorno, vezes a temperatura de bulbo seco do retorno, ok? Tá, então, sabendo as porcentagens, né, da massa total aí de ar a ser insuflado no ambiente, eu utilizo dessa forma. Mas ao invés, às vezes, né, eu não sei na verdade até sem as porcentagens, mas eu tenho já essa informação da vazão mássica, tá? Então eu posso fazer pela vazão mássica. Então pela vazão mássica, né, como é que eu vou resolver isso daqui? Então vai ser a minha vazão mássica do ar externo, a parte de ar externo, vezes a temperatura de bulbo seco do ar externo, mais a vazão mássica de retorno, vezes a temperatura de bulbo seco de retorno, dividido pela vazão mássica total. Então vamos supor, por exemplo, que o meu projeto aqui, a minha vazão mássica de ar externo fosse, por exemplo, 5 kg por segundo. Sendo que desses 5 kg por segundo, vamos supor aqui que 1 kg por segundo seja de ar externo e 4 de retorno. Então aqui ficaria 1 kg por segundo vezes a temperatura de bulbo seco, né, do ar externo, mais 4 kg por segundo, que é o retorno, vezes a minha temperatura de bulbo seco do retorno, dividido por 5. Ok? E posso fazer a mesma coisa para vazão volumétrica. Por exemplo, né, em vez de saber vazão mássica, eu sei a vazão volumétrica. Supor aqui, tá, valor de exemplo, que a minha vazão volumétrica total fosse, por exemplo, 5.000 metros cúbicos por hora. Essa é a minha vazão total. Desses 5.000, vamos supor lá que 1.000 metro cúbico por hora é ar externo e 4.000 é retorno. Então, legal, aqui ó, 1.000 metro cúbico por hora vezes a temperatura de bulbo seco do ar externo mais 4.000 metro cúbico por hora
que é o ar de retorno, vezes a temperatura de bulbo seco do retorno, dividido por 5.000, tá ok? Assim, eu tenho então, né, a temperatura de mistura, a temperatura de bulbo seco da mistura. Então, sabendo a temperatura de bulbo seco da mistura, vou colocar para vocês, né, pegar esse caso aqui de cima, eu calculei, né, eu tenho as massas aqui, ou as vazões, ou as porcentagens, enfim, e achei minha temperatura de bulbo seco da mistura. Como é que eu vou saber qual que é a posição, então, que esse ar, qual que é a condição que esse ar vai ter? Bom, eu já tracei, né, lá na minha carta psicométrica, a união do ponto do ar externo com o ar do ambiente, né, o ar de retorno. Então, essa linha aqui já é conhecida, né? Esta linha aqui já é conhecida. Ok. Fiz o cálculo aqui e cheguei numa temperatura de bulbo seco. Está aqui, né? Ó, essa temperatura de bulbo seco aqui, da mistura. Legal. Vou subir verticalmente, ok? Até cruzar com essa reta. Quando cruzou com essa reta, a posição que cruzou é a minha condição, né, da temperatura de mistura. Por quê? Até então, aqui essa equação só dá para mim a temperatura de bulbo seco, mas e quais são as outras condições? Qual é a entalpia, qual que é a umidade relativa, qual que é a umidade absoluta? Então isso tudo sai da onde? Na hora que eu encontro com a reta aqui, né, da temperatura, né, da união aqui do ar externo com o ar de retorno. Legal? Vamos lá. Que mais? Bom, tem uma outra coisa aqui. Tem esse D. Esse D aqui é a difusão. O que é difusão? Difusão é a diferença entre a temperatura da sala e a temperatura de insuflação, né? A temperatura que eu vou insuflar o ar no ambiente. Eu sempre vou insuflar o ar no ambiente com uma temperatura menor do que a temperatura que eu quero manter a sala, senão não tem troca de calor, né? Tá? Como é que eu faço isso? Bom, então, e quanto que é esse valor? Esse valor aqui, tá, vai depender se o meu regime é de inverno, se o meu regime é de verão. Então, por exemplo, se for regime de verão, vai ser a temperatura da sala menos a temperatura que eu insuflo, tá? Que é o meu ΔT. Aqui é difusão, né? A gente pode chamar isso aqui de ΔT, né? ΔT, tá? Se for inverno, vai ser a temperatura interna, a temperatura da sala, menos a temperatura, né? Do ambiente, né? Tá ok? Então vamos lá. Então, como é que vai funcionar isso daí? Então, aqui, ó, a Asher, ela recomenda essas condições aqui. Então, para verão, a Asher recomenda que a temperatura, né, dessa difusão, ela fique entre 6,7 e 11,1 graus Celsius. Então, que a diferença de temperatura fique entre 6,7 e 11,1 graus Celsius, ok? Tá? Essa é a condição especificada, tá? Por quê? Porque, né, é onde a gente consegue garantir um projeto, né, mais econômico, né? Tá? Se for para inverno, a diferença de temperatura é entre 8,3 e 19,5, tá? Aqui, ó, normalmente, né, em grande maioria dos projetos, a diferença de temperatura entre a sala e o ar insuflado para verão fica em 10 graus, tá? Fica em 10 graus Celsius, tá? Normalmente. Por que que isso daí? Por que que tem esse valor, né? Por que que é entre 6,7 e 11,1? Porque pensa assim, ó, calor sensível, ele é a vazão mássica, né, vezes o calor específico, a pressão constante, vezes uma diferença de temperatura. Então, se eu quiser aqui melhorar ainda um pouquinho, eu posso dizer que meu calor sensível, ele é a massa específica vezes a vazão volumétrica, né, que é a mesma coisa, né, que vazão mássica, né, lembrando lá, né, que vazão mássica é massa específica vezes vazão volumétrica, né, você deve ter visto isso lá em mecânica dos fluidos, né, tá? Vezes o calor específico, a pressão constante, vezes meu ΔT. Então vamos supor que eu quero calcular, vamos colocar aqui vazão volumétrica, né? Então a minha vazão volumétrica vai ser o calor sensível dividido pela massa específica vezes o calor específico, a pressão constante, vezes meu ΔT. Olha lá, a massa específica do ar não vai variar, né? ou vai variar muito pouco,
e o calor específico e a pressão constante também, a gente pode dizer que são constantes. Então, esses dois termos aqui são constantes. Tá? Então, quem vai e aí, né, o calor sensível do ambiente, né, é o calor sensível que foi calculado lá no cálculo de carga térmica, que não é objeto desse curso, é do próximo curso, a gente vai ver como é que calcula a carga térmica. Né? Esse aqui é um valor conhecido e, né, é por conta do ambiente. Então, quem vai influenciar na vazão de ar assim insuflado? O ΔT, né? Tá? Então, se o meu ΔT for muito grande, né, então eu tenho uma diferença de temperatura entre o ar da sala e o ar ser insuflado, né? Se essa diferença for muito grande, a minha vazão de ar vai ser muito pequena. Só que uma vazão de ar muito pequena, depois, né, no curso que a gente vai oferecer ainda para dimensionamento de duto, né, de ar, a gente vai ver que fica inviável, né? A perda de carga vai ficar muito grande, né? Eu talvez não consiga atender as condições, né, de insuflamento, né, as condições de vazão de ar em todas as bocas de insuflamento, tá? Então, é um problema. E se meu ΔT for muito pequeno, o que vai acontecer com a vazão de ar? Vai ser muito grande. E uma vazão de ar muito grande vai exigir dutos de ar muito grande, ventilador muito grande, e tudo isso custa dinheiro, tá? Então, essa faixa de ΔT, ela mantém aí um projeto, né, dentro de uma condição razoável, tá bom? Tá dentro de uma condição razoável, né, de projeto, ok? Então, por isso, né, a gente utiliza, né, ah, ah, dessa desse critério, né, entre 6,7 e 11,1, sendo que a grande maioria dos projetos está por volta de 10, né, a diferença de temperatura entre o ar da sala, né, o ar a ser mantido, né, e o ar que eu insuflo, ok? Tá? Então, é isso que acontece. Bom, que mais, né? Bom, a gente tem um fator de calor sensível. O que é o fator de calor sensível? O fator de calor sensível é o que a gente tem aqui, ó, nesse trecho, né? Então, esta reta que ela indica para a gente o que é o fator de calor sensível. O que é isso? É uma relação entre a carga sensível e a carga total do projeto. Então, quando eu calculo a carga térmica do local, né, do projeto, eu calculo uma parcela que é calor sensível. Então, por exemplo, né, parte de pessoas, parte de equipamentos, parte de calor que eu tenho que rejeitar das paredes, né? Então tudo isso é calor sensível. E tem uma outra parcela que é o calor latente, que é por conta de vapores. Então as pessoas liberam vapor, né? Então tem calor latente, tem alguns equipamentos, né, que liberam vapor, tal, né? Por exemplo, para um restaurante. Então tudo isso vai liberar grande quantidade de calor latente. Se eu somar o calor sensível com o calor latente, eu tenho calor total, que a gente viu já, né, para trás aí quando a gente viu, né, estava vendo os processos psicométricos, né, que a gente falou lá da serpentina de resfriamento e desumidificação. Então, se eu fizer o calor sensível dividido pelo calor total, que é a mesma coisa que fazer o calor sensível dividido pelo calor sensível mais o calor latente, eu vou ter um valor. Esse valor, né, ele é o que a gente chama de fator de calor sensível. Tá? Então, ele vai servir para a gente por quê? Porque qualquer condição de insuflamento para dentro da sala tem que estar dentro dessa reta de fator de calor sensível. Tá? Então, por exemplo, observando aqui essas duas figuras que a gente viu, tá? O que ocorre aqui? Vamos pegar esse primeiro aqui, né? E aí, de novo, né, vocês percebem que eu rabisco bastante, mas, né, eu acredito que né, fica mais fácil para entender do que só ficar olhando a figura aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha reta do fator de calor sensível, tá aqui, né, meu fator de calor sensível. E aí eu encontrei lá um valor, sei lá, 0,8. Então 0,8 está aqui. A partir disso, então, eu tracei esta reta aqui, ó, tá? Esta reta aqui. Então, esta reta aqui, ela continuando, ela saiu aqui no meu 0,8. Então, qualquer condição do ar que for ser insuflado para dentro da sala tem que estar dentro dessa reta. Tá vendo que o ponto I, ó, ele pertence a essa reta.
Eu poderia ter um valor de difusão menor? Poderia, só que ele tem que ser uma condição do ar dentro dessa reta. Então, o ponto I pode ser aqui onde ele está, poderia ser aqui, tá? O que vai acontecer é que tem que, esse D, né, essa difusão, tem que estar dentro desse valor aqui, entre 6,7 e 11,1, né, tá? Para atender o projeto. É isso, ok? E aí, por isso, né, que no de baixo, né, no exemplo de baixo aqui, onde eu tenho um resfriamento com desumidificação e depois um reaquecimento, o que, que ocorre aqui? Ó? Se eu pegar o fator de calor sensível desta sala, o fator de calor sensível dessa sala é esta reta aqui, ó. Essa reta aqui, tá? Isso acontece sempre que eu tenho muito calor latente, né? Olha lá, se eu pegar minha serpentina, se eu continuar minha serpentina aqui, ó, ela não vai alcançar nunca a linha de fator de calor sensível. Ou se encontrar, vai encontrar numa temperatura muito baixa, que vai dar então uma difusão muito alta, né? Tá? E aí a gente já viu que a difusão muito alta vai prejudicar, né? Minha vazão de ar vai ser muito pequena. Então, por conta disso, por conta que a minha linha de fator de calor sensível, né, ela não cruza com a linha da serpentina, então eu vou tratar o ar na serpentina até uma certa condição e depois vou reaquecer até chegar na posição, né, dentro da reta do fator de calor sensível. Ok? Tá? Então é isso que acontece. A gente deve fazer um exercício aí usando, né, é, essas considerações, ok? Tá? Então, esse é o fator de calor sensível. Então, o fator de calor sensível é esta reta aqui, e como é que eu pego ele? Né? Então, ele tem que ter alguma referência. Então, a referência, né, normalmente, é esse ponto aqui, ó, tá? Que está a 24 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Tá bom? Tá? Então, essa posição, normalmente, aí, é a posição, né, de referência. Então, olha lá. Se eu tenho uma linha horizontal, por exemplo, meu fator de calor sensível deu 1, significa que não tenho calor latente nenhum. Por quê? Porque seria a mesma coisa que dividir calor sensível por calor sensível. E isso vai dar 1. Né? A partir do momento que eu tenho qualquer parcela de calor latente, aí, né, eu vou mudando, né? Então esse valor deixa de ser 1. Né? Deixa de ser 1. Então ele vai até mais ou menos aí 0,36, ok? Então esse é o limite aí, né? Normalmente os projetos não vão dar menos que isso, tá? Projetos normais aí de só de resfriamento e desumidificação, eles vão ficar por volta de 0,7, tá? Até, né, 0,85 por aí, né, tá? Em projetos que têm alto calor latente, aí eles vão dar aí por volta de 0,45 até 0,60, ok? Tá? Então essa é, né, a característica que a gente tem aí de projeto, tá bom? Ok, bom, e aí outra coisa, né, é o fator de bypass. O que é o fator de bypass? Vamos aqui observar de novo as mesmas figuras, né? E aí de novo eu vou apagar aqui mais uma vez, né? Vou apagar só o de cima aqui. O que acontece, né? Na teoria, né, quando eu faço esse resfriamento com desumidificação, teoricamente o meu ar deveria sair aonde? Deveria sair com 100% de umidade relativa. Tá? Teoricamente ele deveria sair nessa posição. Só que isso é inviável, né? Por quê? Mesma coisa que acontece lá com o resfriamento evaporativo. Para que isso ocorresse, a minha máquina teria que ser uma máquina muito grande que conseguisse tratar todo o ar que está entrando na serpentina, tá? De forma que ela chegue nessa posição. Tá? Então isso não acontece, não é verdade. Né? Então uma parte do ar é tratada e outra parte não, dando então uma umidade relativa diferente de 100%. Tá? A isso a gente chama então de fator de bypass, que é o ar derivado. Né? Então, olha lá, o ar que passa por uma serpentina, supostamente a uma temperatura uniforme, né? Ao sair dela pode ser considerado uma mistura de duas partes, ok, né? Tá? Uma porção de ar que entra em contato direto com a superfície da serpentina e a outra
né, é a parcela do ar que não tem contato direto com a superfície da serpentina, mantendo-se inalterada e saindo a mesma temperatura que entrou. A mesma coisa que a gente viu lá para aquelas massas de ar, né? Tá, foi quando a gente calculou a temperatura de mistura, né? Então a parte do ar que entra na serpentina ela é tratada, então aqui uma temperatura de ar tratado, e aqui uma parcela do ar que vai dar uma temperatura de ar não tratado, ok? Então, dessa forma, né, a gente vai denominar, né, fator de bypass ou fator de, né, de ar derivado, né? Normalmente chama de fator de bypass, que é assim que é conhecido, né, no mercado, tá? A relação entre a vazão de ar que não entrou em contato com a superfície da serpentina e a vazão total, né, de ar, tá? Então, se eu pegar, tenho minha máquina aqui, minha serpentina está aqui, né? Uma parcela do ar entrou em contato com a superfície da serpentina, tá? E outra não. Mas, de forma geral, né, eu tenho uma vazão total que passou por aqui, sendo que dessa vazão total, uma parte do ar é ar tratado e outra parte do ar é ar não tratado. Então, se eu pegar, né, esse ar não tratado e dividir pela vazão total, isso aí vai ser então meu fator de bypass, tá ok? Por outro lado, né, eu tenho o fator de contato, que é a relação entre a vazão de ar que teve contato com a superfície da serpentina e a vazão total. A gente pode dizer então que o fator de contato, tá, é igual a 1 menos o fator de bypass. Por quê? Porque né, no máximo, né, no limite, é 100% do ar tratado. 1. Tá? Então, vamos supor que meu fator de bypass deu 0,2, então 0,8, ou seja, 80% do ar, né, foi tratado. Tá ok? Bom, o que influencia, né, nesse fator de bypass? Então, algumas condições vão influenciar no fator de bypass. Quais são elas? Primeiro, a área da face da serpentina, que é a área total de escoamento do ar que penetra na serpentina. Então, supondo essa serpentina aqui, ó, isso aqui é a área de face, tá? Então, quanto maior a área de contato, né, a área de face, tá, menor será o fator de bypass. Ok? Que mais? O número de fileiras de tubos, né, em profundidade. Isso aqui, né, no mercado é conhecido como número de Halls, tá? Então aqui tem uma serpentina, né? Então a gente percebe que cada um desses orifícios aqui, ó, isso aqui é uma tubulaçãozinha. Então aqui está passando fluido refrigerante ou água. Então esse aqui é um hall, uma fileira, aqui tem uma segunda fileira, uma terceira fileira, uma quarta fileira e assim por diante. Quanto mais fileiras eu tiver, mais chance eu tenho do ar, né, entrar em contato com a serpentina, né? Tá? Mais chance eu tenho do ar entrar em contato com a serpentina. Então, olha lá, o que acontece aqui, né? O ar, ele está vindo aqui, então uma parcela do ar toca a superfície da serpentina e uma outra parcela passa direto. Por isso que, então, né, eu tenho a segunda fileira numa, né, posição diferente da primeira. Para quê? Para que essa massa de ar que não entrou em contato com a primeira fileira toque a serpentina. Mas mesmo assim, vão ter massas de ar que não vão entrar em contato. Ela é bem pequena, mas ela vai influenciar na minha condição final, né? Tá? Então, quanto mais fileiras eu tiver, melhor. Normalmente, né, as serpentinas elas têm aí de 2 a 4 halls, né? 2 a 4 fileiras. E no limite, né, 8 fileiras, tá ok? Tá mais que isso, termodinamicamente a gente já observou que, né, é, você não vai ter muito ganho, né? Tá? Isso acontece igual lá no resfriamento evaporativo, né? Para você chegar lá na condição ideal, você teria que ter, né, infinitos, né, fileiras e não justifica, tá ok? Que mais que vai influenciar nesse fator de bypass? Espaçamento entre aletas. Então aqui, né, na minha serpentina eu tenho uma quantidade de aletas. Quanto mais espaçado, menos contato o fluido tem, né? E aí aumenta o fator de bypass, ou seja, piora, né, a minha condição de saída. E quanto
menos espaçado, mais, né, troca de calor. Só que eu não posso deixar muito próximo, porque senão a perda de carga vai aumentar violentamente, né? Tá? Então tem aí um limite, né? Que mais? A vazão de ar, né, e sua velocidade. Então, se o ar passa a uma alta velocidade aqui por essa serpentina, ele tem pouco tempo para trocar calor. Então isso vai influenciar. Se ele passa mais devagar, então ele tem mais tempo para trocar calor. Só que se ele ficar muito tempo, né, uma velocidade muito baixa, vai ter uma influência também. Por quê? Porque aí vai ter que começar, né, a ter um problema aí de escoamento, né, tá? E uma velocidade muito alta, além dele não, né, trocar calor razoavelmente, ele ainda vai arrastar, né, condensado, tá ok? E outra coisa, a temperatura do fluido refrigerante. Quanto menor a temperatura do fluido refrigerante, melhor, né? Mas tem um limite também, tá? De forma geral, dá para a gente calcular aí essa temperatura, né, ou, desculpa, né, esse fator de bypass por essa equação. Então, né, o fator de bypass pode ser dado como a temperatura do ar saindo da serpentina menos a temperatura da serpentina, né, a temperatura ideal, né, a temperatura é, é, padrão, né, supondo que toda a serpentina está à mesma temperatura, né, tá? Dividido pelo ar que está entrando, a temperatura do ar que está entrando na serpentina, menos a temperatura da serpentina. Tá? Então isso é o fator de bypass. Ok? Aqui a gente tem aqui uma tabela, né, com alguns valores de fator de bypass. Tá? Então, por exemplo, né, por uma residência, né, o valor fica entre 0,30 e 0,50. Tá? Para tipo, a aplicação típica de conforto, né, aqui com pequena carga total, tá? Então, para pequenas lojas, algumas residências entre 0,20 e 0,30 e, de forma geral, para aplicação típica de conforto entre 0,10 e 0,20, tá? Aqui, ó, a gente pode dizer assim, ó, para projetos que estão aí, por exemplo, que usam fan coil, né? Então, projetos maiores, né? Tá? Então, fan coil, né? Projetos que usam, né, Ancoi, então, portanto, tem lá, né, Schiller, por exemplo, né, o fator de bypass está aproximadamente em 0,15, ok? E para projetos que usam, né, por exemplo, split, tá, ar-condicionado de janela, split, por volta aí de 0,20, tá? E aí, né, eu tenho até, né, aplicações que estão aqui com 0,10 de fator de bypass. Quanto menor o fator de bypass, mais caro é o projeto, né? Porque serpentina, né, com mais halls, né, enfim. E aí aqui nas salas de cirurgia, em hospitais, né, e algumas aplicações aqui, oficinas, né, são algumas aplicações específicas, como por exemplo sala limpa, né? A aplicação com 100% de área exterior, está entre 0 e 0,10. Quanto menor for o fator de bypass, mais caro vai ficar o projeto, tá? E aí o inverso, né, é o fator de contato, tá? Então, por exemplo, para um projeto que tem fator de bypass 0,20, o fator de contato é 0,8, né? Porque aí o fator de contato vai ser 1 menos 0,20, ok? Então vai dar um fator de contato de 0,8, ok? Tá? Então esse é o fator de bypass. Legal. Bom, aqui então estão as referências que a gente utilizou para fazer essa aula, né? Tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você entre em contato, né? Aqui, né, fora os livros que a gente já habitualmente está utilizando, né? Eu utilizei também o livro do Torreira, né? Chama Raul Torreira, né? Um livro antigo, mas um clássico aí no ar-condicionado, tá? Que chama Elementos Básicos de Ar-Condicionado. Tudo bem? Bom, então com isso a gente termina aqui essa aula de processos psicrométricos, tá? E a gente se vê na próxima aula então. Até mais!